Sabe aquele momento em que você já mordeu a língua tantas vezes que parece que ela está sangrando? Quando você sorriu com os dentes cerrados até a mandíbula doer? Quando você foi a pessoa mais madura tantas vezes que esqueceu como é se defender? Pois é, eu cheguei a esse momento há 3 semanas, durante um jantar em família. E o que aconteceu depois? Digamos apenas que minha sogra nunca mais vai olhar para mim da mesma forma. Ela quis falar sobre o meu salário? Ótimo. Eu dei exatamente o que ela pediu, e o arrependimento no rosto dela valeu cada segundo desconfortável que veio depois. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar ao começo de tudo, porque, acredite, você precisa ouvir a história inteira para entender por que eu finalmente explodi. E ei, se você gosta de histórias sobre se posicionar e estabelecer limites, aperta o botão de se inscrever. Espero que a minha experiência te dê coragem para dizer a sua verdade também. Meu nome é Filipa, tenho 31 anos e sou enfermeira registrada no Hospital Central de Estocolmo. Trabalho no pronto-socorro, o que significa que já vi coisas que fariam o cabelo da maioria das pessoas ficar branco. Turnos de 12 horas, decisões de vida ou morte, segurar a mão de pacientes assustados às 3 da manhã. É exaustivo, é recompensador e, sim, eu ganho um salário decente fazendo isso. Nada extraordinário, nada de miséria, apenas, decente. Confortável. O suficiente para contribuir de forma igualitária para a casa que divido com meu marido, Nils. Nils e eu estamos casados há 6 anos. Ele é professor do ensino médio e é maravilhoso no que faz. Paciente, gentil, criativo com seus planos de aula. Nós nos conhecemos em uma festa de midsummer de um amigo, e eu me apaixonei imediatamente pela sua natureza calma. Ele é o tipo de homem que me leva café na cama nos meus dias de folga e não reclama quando chego em casa cheirando a desinfetante de hospital. Temos uma boa vida juntos. Ou tínhamos, até a mãe dele começar a sua campanha. Anica. Minha sogra. 62 anos, aposentada do cargo de administradora bancária e, aparentemente, dedicando todo o seu novo tempo livre a comentar minhas escolhas de vida. Começou pequeno, como essas coisas sempre começam. Comentários aqui e ali. Ah, enfermeiras trabalham tantas horas, não é? Deve ser difícil para um casamento. Ou então, vi um vestido lindíssimo na Nordiska Kompaniet, mas imagino que, com o salário de uma enfermeira, sempre dito com um sorriso tenso, sempre com plausibilidade suficiente para que, se eu a confrontasse, parecesse sensível demais. Mas então ela descobriu o quanto eu realmente ganho. Não sei como. Talvez o Nils tenha mencionado de passagem, talvez ela tenha bisbilhotado papéis durante uma das visitas ao nosso apartamento. Seja como for, quando Anica soube o número, aquilo virou o assunto favorito dela. Toda reunião de família, toda ligação telefônica, todo encontro casual se transformou em uma oportunidade para trazer isso à tona. Li um artigo dizendo que enfermeiras são tão mal pagas. Você deve sentir isso todos os dias, Filipa. Nils, querido, você tem certeza de que não quer pegar aquelas aulas de verão? Todo dinheirinho ajuda, não ajuda? E o meu favorito pessoal, dito no jantar de Páscoa, na frente de toda a família do Nils, deve ser tão difícil para vocês, jovens, hoje em dia. Quando meu marido e eu estávamos começando, um salário era suficiente. Mas imagino que os tempos tenham mudado. A insinuação era sempre cristalina. Eu não ganhava o suficiente. Não contribuía o suficiente. Eu era, de alguma forma, inferior porque meu contra-cheque não atendia aos padrões dela. Não importava que eu e o Nils dividíssemos tudo meio a meio e estivéssemos perfeitamente felizes com esse acordo. Não importava que eu estivesse literalmente salvando vidas enquanto ela organizava sua coleção de pratos decorativos. No mundo de Anica, meu valor como esposa podia ser medido em coroas e centavos. Nils, coitado, tentava desviar. Mudava de assunto, inventava desculpas para irmos embora mais cedo, até tentou falar com a mãe em particular para que ela parasse. Mas Anica tinha um jeito de fazê-lo se sentir culpado. Ela era a mãe dele, afinal. Só estava preocupada. Não queria dizer nada com aquilo.
E o Nils, avesso a conflitos até o fundo da alma, deixava passar. De novo. E de novo. E de novo. Eu tentei de tudo. Mordi a língua. Respirei fundo. Lembrei a mim mesma que responder só pioraria as coisas. Cheguei até a tentar matá-la com gentileza, elogiando a comida e perguntando sobre o clube do livro, na esperança de que ela se afeiçoasse a mim. Nada funcionou. Se é que funcionou, minha educação pareceu encorajá-la ainda mais. Mas tem uma coisa sobre ser paciente por tempo demais, chega uma hora em que algo se quebra. E, para mim, esse ponto de ruptura chegou numa noite de terça-feira, 3 semanas atrás. Nils e eu fomos convidados para jantar na casa da Annika. Apenas uma refeição casual em família, ela disse. A irmã dele estaria lá com o marido, talvez a tia Solveig. Eu quase disse não. Estava exausta depois de um plantão particularmente brutal, em que perdemos um paciente apesar de termos feito tudo certo, e a última coisa que eu queria era ouvir os comentários da Annika sobre a minha vida. Mas Nils fez aqueles olhos de cachorrinho, e eu cedi. Eu sempre cedia. A noite começou de forma normal. Annika tinha feito suas almôndegas famosas, a mesa estava posta com a louça fina, e todos conversavam educadamente sobre o clima e planos para as férias de verão. Eu estava começando a relaxar, pensando que talvez, só talvez, conseguiríamos passar por uma refeição sem incidentes. Então a sobremesa chegou. Annika serviu seu bolo princesa caseiro e, ao me entregar o prato, abriu aquele sorriso tenso que eu já tinha aprendido a temer. Filipa, querida, tenho pensado em você ultimamente. Meu estômago afundou. Nada de bom vinha depois dessas palavras. Ah, consegui dizer, com o garfo parado no meio do caminho até a boca. Sim, eu estava conversando com minha amiga Cristina. Você lembra da Cristina, não lembra, Nils? A filha dela também é enfermeira. Trabalha em pediatria. Annika se acomodou na cadeira com o ar satisfeito de quem está prestes a fazer um ponto. Enfim, Cristina comentou que a filha acabou de ser promovida. Cargo de gestão. Salário muito melhor, claro. E eu pensei em você. Aí estava. A preparação. Eu conseguia ver exatamente onde aquilo ia dar. Se você está gostando dessa história, por favor clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda outras pessoas a encontrarem esses vídeos. Que bom para ela, respondi com cuidado, tentando manter a voz neutra. Isso me fez pensar, continuou Annika, sem nem fingir que ia comer o bolo agora. Você já pensou em avançar na sua carreira, Filipa? Quero dizer, você está na mesma posição há o quê? 4 anos. Enfermagem de emergência é tão exigente, e se o salário nem é competitivo? Nils se mexeu desconfortável ao meu lado. Mãe, talvez a gente não devesse? Só estou dizendo, querida, que nesta economia, toda família precisa maximizar seu potencial de renda. Não é crítica, é conselho prático. Ela voltou a atenção para mim, e eu juro que havia algo de satisfeito nos olhos dela. Filipa, você é uma garota inteligente. Certamente já percebeu que seu salário não acompanhou a inflação? Já pensou em pedir um aumento? Ou talvez procurar clínicas particulares? Dizem que pagam bem melhor. Minha cunhada baixou os olhos para o prato. A tia do Nils de repente achou o copo de água extremamente interessante. Todos sentiam atenção, mas ninguém ia dizer nada. Nunca diziam. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não de forma explosiva. Foi mais silencioso que isso. Como um interruptor sendo acionado. Coloquei o garfo na mesa com muito cuidado e encarei Annika diretamente nos olhos. Sabe de uma coisa, Annika? Você está absolutamente certa. A gente deveria falar sobre salários. A mesa ficou em silêncio. A mão de Nils encontrou a minha debaixo da mesa, apertando, no que eu acho que era um aviso, mas eu já tinha terminado de aceitar avisos. Eu ganho 42.000 coroas por mês, disse com clareza, observando as sobrancelhas da Annika se erguerem com a minha franqueza.
Antes dos impostos, isso dá cerca de 504 mil coroas por ano. Não é extraordinário, como você gosta de apontar tantas vezes. Mas é confortável. O suficiente para cobrir a minha metade da hipoteca, a parcela do carro, os empréstimos estudantis da faculdade de enfermagem e ainda sobrar dinheiro para a poupança e algum luxo ocasional. O rosto de Anica ficou pálido, mas eu ainda não tinha terminado. Nem de longe. Já que estamos sendo tão abertos sobre finanças esta noite, fiquei curiosa sobre uma coisa. Inclinei-me levemente para a frente, minha voz ainda calma, ainda educada, mas com um tom afiado que fez todos se endireitarem na cadeira. Quando você se aposentou do banco, 2 anos atrás, Anica, qual era o seu salário final? A boca dela se abriu, depois se fechou. Nenhum som saiu. Porque eu pesquisei, continuei. Administradores bancários com a sua experiência e tempo de serviço normalmente ganhavam cerca de 38 mil coroas por mês. Isso dá 456 mil por ano. O que, se minha matemática estiver correta, é na verdade menos do que eu ganho hoje como enfermeira. O silêncio à mesa era ensurdecedor. O garfo da irmã de Nils bateu no prato. A tia Solveig soltou um pequeno som engasgado. Mas esse não é exatamente o ponto, não é? Disse eu, suavizando um pouco a voz. O ponto é que você passou 6 anos me fazendo sentir pequena. Fazendo-me sentir que não sou boa o suficiente para o seu filho porque meu salário não atende a algum padrão arbitrário que você criou. Você comentou sobre a minha carreira, minhas escolhas, meu valor como esposa, tudo baseado em dinheiro. E eu deixei. Fiquei em silêncio porque não queria causar problemas, porque amava Nils e queria paz nesta família. As mãos de Anica tremiam agora. Ela olhou para Nils, mas ele me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Mas aqui está o que você nunca se deu ao trabalho de aprender sobre mim, Anica. Eu seguro a vida das pessoas em minhas mãos. Já fiz RCP até meus braços ficarem dormentes. Já acalmei pais em pânico em seus piores pesadelos. Já tomei decisões em frações de segundo que significaram que alguém pôde voltar para casa e para sua família. E faço tudo isso com esse salário que você considera tão inadequado. Levantei-me devagar, pegando minha bolsa no encosto da cadeira. Então, sim, você está certa ao dizer que precisávamos falar sobre o meu salário. E agora falamos. E se você alguma vez, voltar a mencioná-lo, eu vou lembrá-la desta conversa na frente de quem estiver ouvindo. Está claro? Anica assentiu, lágrimas realmente se formando em seus olhos. Eu nunca a tinha visto chorar antes. Nils se levantou comigo, ainda segurando minha mão. Acho que devemos ir, disse ele em voz baixa, e havia algo novo em seu tom. Algo firme. Voltamos para casa em silêncio. Eu quase esperava que ele ficasse bravo comigo, que dissesse que eu tinha ido longe demais. Em vez disso, quando estacionamos, ele se virou para mim e disse: desculpa. Eu deveria ter te defendido anos atrás. Isso foi incrível. Isso foi há 3 semanas. Anica não mencionou meu salário desde então. Na verdade, ela mal fala comigo, o que honestamente parece uma vitória. Nils diz que ela tem estado refletindo, seja lá o que isso signifique. A irmã dele ligou para dizer que queria ter aplaudido na mesa de jantar, mas não teve coragem. A questão é que eu não me arrependo. Nem de uma palavra. Eu deveria ter lidado com isso em particular? Talvez. Deveria ter sido mais gentil? Possivelmente. Mas às vezes, ser gentil, paciente e compreensiva só ensina às pessoas que elas podem continuar passando por cima de você. Às vezes, você precisa mostrar os dentes. Eu sou Filipa. Sou enfermeira. Eu salvo vidas por 42 mil coroas por mês. E terminei de pedir desculpas por qualquer uma dessas coisas. Se esta história tocou você, por favor, inscreva-se. Às vezes, todos nós precisamos lembrar que valemos mais do que a opinião de qualquer outra pessoa sobre nós.